Olá pessoal, nesse tutorial irei demonstrar como calcular o índice de Shannon e a equabilidade de Pillow usando o Excel. Matematicamente, o índice de Shannon é representado por H', e a fórmula é dada por -1 vezes somatório de PI vezes logaritmo natural de PI. Aqui é importante a gente entender o que significa PI. PI nada mais é do que a proporção de cada espécie que nós temos na comunidade em relação ao total de indivíduos amostrados. Quanto maior o H', maior será o valor de diversidade de Shannon. Já a equabilidade de Pillow, indicada por J, é calculada a partir da relação entre o H real e o H máximo. Enquanto o H real é calculado a partir da fórmula indicada anteriormente, o H máximo representa uma situação hipotética na qual a comunidade seria formada por espécies igualmente representadas. O J sempre vai variar entre 0 a 1, sendo que 1 seria uma situação de igualdade entre o H real calculado e o H máximo, ou seja, seria uma situação de ausência de dominância ecológica, uma vez que todas as espécies teriam exatamente a mesma quantidade de indivíduos. Já quanto mais próximo de zero, nós teríamos uma situação oposta, maior seria a dominância ecológica. Aqui nós temos um exemplo de dados fitossociológicos de campo digitados numa planilha eletrônica. Na coluna A, nós temos informações a respeito das parcelas em que as espécies ocorrem. Na coluna B, nós temos a identificação de todas as árvores e na coluna C, nós temos os valores de diâmetro na altura do peito medidos. Cada linha representa uma árvore no campo. Então, na linha 2, temos uma árvore na parcela 1, identificada como Myrcinium belata, que mediu 12,7 centímetros de diâmetro. A nossa última árvore ocorreu na parcela 50, foi identificada como Inga sessilis e mediu 5,7 cm de DAP. Para nós calcularmos o índice de Shannon, vai ser necessário criar mais uma planilha. Nessa planilha, nós teremos que inserir as seguintes colunas. Na coluna A, nós temos as nossas espécies amostradas na comunidade. Na coluna B, nós temos o NI, que é a quantidade de indivíduos para cada uma das espécies amostradas. E na coluna C, nós temos o PI, que é a proporção de cada espécie em relação ao total na comunidade. Na coluna D, nós temos logaritmo natural de PI. Na coluna E, nós temos a multiplicação entre PI e o logaritmo natural de PI. O próximo passo será preencher as informações necessárias nesta planilha. Voltando para a planilha de dados originais, temos que selecionar todo o conjunto de dados. Isso pode ser feito no Windows utilizando o atalho Ctrl T. Em seguida, nós vamos pedir para inserir uma tabela dinâmica. Irá aparecer uma caixa de diálogo em que nós podemos dar OK. Nos campos de tabela dinâmica, nós vamos selecionar espécies e trazer para o espaço destinado para linhas. Pronto, aqui nós temos a relação de todas as espécies amostradas na comunidade. No próximo passo, irei selecionar todas as espécies e copiar, da primeira à última, no meu caso, Xanthoxylon ruifolio, deixando o total geral de fora. Na planilha recém-criada, nós vamos inserir as informações das espécies copiadas na forma de colar especial valores. Em seguida, nós vamos inserir informações sobre a quantidade de indivíduos de cada espécie amostrada. Para isso, nós vamos retornar para a planilha em que está inserida a nossa tabela dinâmica. Selecionamos a informação a respeito do DAP e trazemos para o campo de valores.
Observe que a informação apresentada refere-se à soma de DAP. Não é esta a informação que nós precisamos. O que precisamos é a contagem do número de árvores. Para obter essa informação, vamos dar 2 cliques na célula Soma de DAP. Na caixa de diálogo, basta selecionar a opção Contagem. Pronto, agora sim nós temos a quantidade de árvores de cada espécie amostrada. Copiamos a informação dessa coluna, deixamos o total geral de fora e colamos como valores na coluna NI da planilha que está sendo montada para a determinação do índice de Shannon. Agora nós temos que calcular o PI, que é a proporção de cada espécie da comunidade em relação ao número total de indivíduos. Para isso, nós temos que fazer o somatório da coluna NI, usando a fórmula soma e fazendo o somatório de todos os indivíduos da coluna NI. É possível verificar que nós temos 1.843 árvores no total. O valor de PI de cada espécie vai ser dado pelo número de indivíduos da espécie dividido pelo total que foi recém-calculado. E aqui para a primeira espécie, então, eu tenho um PI de 0,000543. Agora, para eu arrastar a fórmula para as demais espécies, temos que fixar o total, o valor total, usando o cifrão. O somatório aqui, obviamente, terá que ser igual a 1. O passo seguinte é calcular o ln de PI. No Excel, a fórmula é dada por ln. Em seguida, nós calculamos o PI vezes logaritmo natural de PI. Vai ser a coluna C vezes a coluna D. O índice de Shannon vai ser menos 1 vezes a soma da coluna E, que é o PI vezes logaritmo natural de PI. Nesse caso aqui, o meu índice de Shannon vai ser igual a 3,74. Para eu calcular o H máximo, que é a situação hipotética na qual todas as espécies teriam a mesma quantidade de indivíduos, eu tenho que calcular o ln de S. O que seria o S? O S é a minha riqueza, o número de espécies que eu tenho na minha comunidade. Para isso eu posso usar aqui a fórmula conte valores. Abro parênteses, aí eu vou selecionar o meu conjunto de espécies que eu tenho. No caso aqui, 90 espécies. Então, o H máximo, o que vai ser? Vai ser o ln de 90. Ou seja, 4,49981. Este é o H máximo, né? Uma situação na qual todas as minhas espécies teriam a mesma quantidade de indivíduos. A equabilidade de Pillow vai ser dado pelo cálculo do H real dividido pelo H máximo. Ou seja, nesse caso eu teria um valor de 0,83. Lembrando que quanto mais próximo de 1, maior vai ser a minha equabilidade. Só para exemplificar aqui uma situação que, por exemplo, vamos supor, todas as minhas espécies tivessem 100 indivíduos. Então, se eu arrastar aqui 100 indivíduos para todas as espécies, observe que o meu H real vai ser igual ao H máximo, logo o meu J, minha coabilidade de Pillow, vai ser 1. Numa situação dessa, igual a 1, eu não tenho dominância ecológica. Eu tenho todas as espécies igualmente representadas na comunidade. Voltando aqui para a situação real, novamente aqui eu tenho um valor de 0,83,
está relativamente mais próximo de 1, indicando uma baixa dominância ecológica na comunidade estudada. Pessoal, então seria isto, né? Observe que é bem simples o cálculo do índice de Shannon e a coabilidade PLO usando a planilha do Excel. E no caso de dúvidas, fique à vontade para deixar nos comentários abaixo.